Olá, sejam bem-vindos, fonoconcurseiros, a mais uma aula aqui da nossa plataforma. Nós vamos estudar aqui transtorno fonológico e especificamente abordagens terapêuticas. Nós vamos falar então de intervenção fonológica, um assunto muito importante para as provas de fonoaudiologia. É um assunto não muito recorrente, mas frequente, né? Quando eu falo isso, a gente tem que pensar assim, ó, é um assunto que pode vir na prova. Não é uma fazia da vida, né? Que a gente tem quase que certeza que vai estar lá na prova, mas é um assunto importante, porque fonologia é muito amplo, né? Fonologia, como um tema mais abrangente, eu tenho quase que certeza que vai estar na sua prova de alguma forma, mas aí tem as subtemáticas dentro da fonologia, que pode ser as teorias de aquisição da linguagem, pode ser processos fonológicos, pode ser as abordagens terapêuticas, né? Então a gente tem que ter essa noção, né, de que a fonologia é um tema grande e que ela quase que com certeza vai estar na sua prova. Só que, por exemplo, aí tem que dar uma olhada. Será que abordagens terapêuticas vai ser o tema abordado? Será que vai ser processo fonológico? Né? Será que vai ser consciência fonológica, né? No outro âmbito dentro da fonologia? Enfim. Né? Então vamos estudar, porque o bom fonoconcurseiro estuda todas as possíveis áreas da fonoaudiologia que pode cair em provas. Né? Olha só, nós vamos então fazer as nossas referências bibliográficas e aqui eu trago para a gente o Tratado de Fonoaudiologia, né? E trago também o Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia. Tem um outro tratado que também ele é azul, que eu esqueci de colocar ele aqui, mas que também é muito importante para essa temática. Trago aqui também Terapia Fonoaudiológica para os Desvios Fonológicos, da editora Revínter, né, de Helena Bolimota. Quando fala de Bolimota, é a autora que vai trazer praticamente a literatura aí para a gente nos tratados e neste livro aí que é específico para as abordagens ou a intervenção fonológica, né, nos desvios fonológicos ou transtornos fonológicos. Então é muito importante a gente ter essas literaturas para estudar. Como eu sempre falo, não tem como a gente ficar estudando apenas pelas videoaulas, principalmente essa temática, que a gente vai ver que é uma temática, na minha opinião, complexa, porque envolve conhecimentos de fonologia, e as explicações, às vezes, elas são um pouco assim, ó, que isso, né? Preciso fazer uma especialização em linguagem para aprender isso, ou estudar mais a fundo fonologia. E o nosso objetivo não é esse, né? De fato, trazer detalhes sobre isso, né? Na verdade, dá uma pincelada para a gente entender o geral, para na hora da prova a gente gabaritar. A gente vai ver que essa temática ela está muito associada a eu acerto questões se eu souber as palavras-chave. Então isso ajuda muito, né? E aí eu deixo essas literaturas como base, então tem que ler bastante aí essas literaturas para a gente ir bem na prova. Eu falo aqui também sobre a apostila do fonoconcurseiro de linguagem, acho muito importante a gente estar falando sobre o material. Eu até coloco ela aqui para mostrar para quem ainda não conhece a apostila do fonoconcurseiro. Uma apostila super interessante, apostila boa, que ajuda bastante nos estudos, né? Quando eu falo que ela é boa, essa apostila, por exemplo, ela é uma apostila comentada, né? Então a gente vê aqui que a gente tem um índice temático, né? E o índice temático me mostra quais são as áreas da fonoaudiologia em linguagem que estão sendo abordadas. Por exemplo, quando eu falo dessa temática que nós vamos falar, eu vou lá em reabilitação das alterações de linguagem, e aí eu vejo aqui, métodos de intervenção fonológica, que é o que nós iremos falar hoje. Aí eu até marquei aqui pra gente, né, que nós temos aqui algumas questões que vão falar, né, sobre isso. Então olha só que bacana a apostila, né? É uma apostila que vem com a questão, que vem com a resposta, né, as alternativas, e aí vem os comentários. E nesses comentários aí, geralmente tem um comentário, tem um esquema com o nome e o resumo, né, esquemático com o nome de todos os modelos de intervenção fonológica, e eu tenho outras explicações à medida que vai descendo aqui com a apresentação do gabarito no final da questão. Tenho outras questões aqui sobre intervenção fonológica, mais no final ou ao final da apostila, né, que vão trazer também questões relacionadas à generalização, aí tem comentários, tem uma outra questão também que fala sobre a intervenção fonológica, tá vendo que traz? Para quem não tem as literaturas, o livro de linguagem comentado ajuda muito, porque também traz teoria, né, baseado nas principais literaturas. Então acho que é bem legal a gente adquirir, para quem
puder fazer essa aquisição, acho que ganha muito, né? Tem muitas pessoas que me perguntam, Fernando, eu vou comprar a apostila de linguagem porque eu gosto de linguagem, né? Na verdade é o contrário, né? Eu acho que a gente tem que comprar a de linguagem porque eu tenho muita dificuldade em linguagem, né? Mas se você quiser comprar a de linguagem ou adquirir a de linguagem porque gosta de linguagem, eu não vejo problema nenhum, né? Mas a ideia é que as apostilas comentadas elas sejam adquiridas pelas pessoas que têm dificuldades naquelas áreas, né? Então, quem tem dificuldade em audiologia, compra a de audiologia. Apesar que o que eu vejo é o contrário. As pessoas falam assim, eu vou esperar sair a de audiologia porque eu gosto mais de audiologia. É a área que eu quero atuar. E esquecem que a ideia do fono concurseiro não é trabalhar com o que a gente gosta, é passar em concursos e aí eu adquiro aquilo que eu tenho mais dificuldade. E aí tem umas pessoas mais inteligentes, né, que eu, na minha opinião, que vão adquirir todas as apostilas, né? Não é só uma propaganda do fono concurseiro, né? Mas quando você tem materiais que vão te auxiliar a passar no concurso, na residência, isso para muitos vai gerar um sacrifício financeiro, igual muitas das vezes falam para mim, né? Mas que vale a pena, no sentido que são materiais que vão poder te auxiliar na mudança de vida profissional, né? E consequentemente pessoal. Então nós vamos iniciar a nossa aula, né? Chega da gente falar de coisas importantes. E aí a gente vai falar sobre intervenção fonológica, que é a mesma coisa de as abordagens ou os modelos de tratamento ou de reabilitação dos processos, dos transtornos fonológicos. Então é muito importante a gente pensar assim. Então quando a gente fala de intervenção fonológica, nós estamos usando um termo geral, né, para expressar as diferentes formas, as diferentes maneiras da gente tratar as alterações a nível fonológico da linguagem. Quando a gente fala de nível fonológico, aqui nós estamos falando das alterações da linguagem oral a nível fonológico, ou seja, troca de sons, substituição, apagamento, né? A gente está falando de transtorno fonológico, desvio fonológico. Hoje em dia, esse termo dislalia caiu por terra, né? A gente não usa mais isso. Se uma banca trouxer isso para a gente dislalia, é uma banca bem desatualizada, né? Quando a gente vai usar as classificações internacionais, né, de alterações aí, de doenças e por aí vai, não é assim que aparece. Não aparece como transtorno fonológico, né? Aparece como os transtornos lá da linguagem, mas lá dentro a gente tem alteração da fala a nível fonológico, né? Mas dislalia caiu por terra. Mas se vier, fica atento ao contexto do enunciado e da questão. Então a intervenção fonológica ela vai apresentar vários enfoques, né, para que o tratamento ele possa ser realizado. O que é interessante? É muito interessante a gente ficar de olho nessa temática, porque quem faz a prova fica em busca de temas na fonoaudiologia que são classificatórios, né? Que tem diferentes tipos, né? Que tem conceitos e há diferença entre cada conceito. Então isso aqui é um prato cheio para fazer questão. Né? Eu mesmo, se eu fosse fazer uma questão para alguma banca aí, eu ia pegar a intervenção fonológica para trabalhar, porque os diferentes enfoques têm diferentes conceitos e há pequenas ou poucas diferenças entre eles, né? E aí eu conseguiria pegar o candidato ali para ele errar, né? É que a ideia, de fato, é o erro, né? A gente quer que o candidato erre porque a gente está no processo de seleção, né? Não é maldade, é a necessidade do concurso. Existem alguns princípios gerais que são partilhados por esses diferentes enfoques de tratamento, foi o que eu falei, né? Então, apesar de serem diferentes, tem muitas coisas em comuns entre eles. E o principal desses princípios gerais que são compartilhados é a regularidade na linguagem oral, ou seja, na linguagem falada. Ou seja, são os padrões de pronúncias que são regidos por regras e são previsíveis, né? Como assim, né? A gente vai estudar fonologia, a gente tem videoaula para isso aqui na plataforma do Fono Concurseiro, a gente vê que existem regras, né? Que são regras fonológicas, né? Que existem na nossa língua para reger ali a forma como a língua ela é expressa por meio dos sons. A partir do momento, então, que existem regras, então, quando a criança começa a quebrar essas regras e isso se torna um transtorno, e aí transtorno fonológico, a intervenção que o fonoaudiólogo vai fazer em cima desse transtorno fonológico tem que se basear nessas regras. Então, a gente viu que existem vários princípios, né, mas que existem alguns que são compartilhados, que são justamente esses padrões ou essas regularidades que existem aí por exemplo, na fonologia, né? Então, a partir desse princípio básico, ou seja, desses padrões de pronúncia que existem, né, que essas regras, a gente vê que
existe uma linha, né? E essa linha vai fazendo gerar o quê? Diversos procedimentos de análise e de terapia fonológica. Então, a partir disso, por exemplo, quando eu tenho uma criança com transtorno fonológico, eu posso analisar ou avaliar o sistema fonológico dela por meio dos processos fonológicos. Então eu vou lá, avalio esse sistema fonológico, né? Por exemplo, por meio do AFC, que é a avaliação fonológica da criança, ou por meio do ABFW, né? A parte lá de fonologia, e aí eu começo a observar, ó, essa criança tem esse processo, esse é normal para a idade, esse é normal, esse está em cima do muro e esse aqui já está desviante, né? Essa criança já tem tal idade, é processo distúrbio fonológico, não é? Então, nesse processo de avaliação, de análise, como estamos colocando aqui embaixo, podemos usar, e o mais utilizado são os processos fonológicos, mas também eu posso usar a terapia fonológica com base nos processos fonológicos, né? Então, desse princípio de regra geral, que são previsíveis, por exemplo, como processo fonológico, eu posso ter tanto a análise quanto a terapia fonológica, né? Então é muito importante a gente saber disso, mas até aqui a gente ainda não tem muita informação para a prova, mas é importante como base para o conhecimento que a gente vai adquirir a partir de então. Então, qualquer intervenção fonológica, ela deve basear sempre em uma avaliação e análise fonológica que vão definir os objetivos terapêuticos. Então, fazer uma intervenção na fala, por exemplo, de uma criança que está com um transtorno fonológico, não é simplesmente olhar para os processos fonológicos alterados e pensar assim, já vou começar ali com o treino do fonema S, por exemplo, porque ele não tem o S, né? Não é simplesmente isso, eu tenho que fazer toda uma avaliação, toda uma análise, né? Teoricamente escolher um plano terapêutico ali para eu ver qual que é então o tratamento fonológico que eu vou utilizar e que vai ser eficiente para mudar os aspectos que estão deficientes ali no padrão de sons daquela criança, que é a fonologia, né? Por quê? Porque essa criança, geralmente, quando ela tem um problema fonológico na fala, ela tem uma alteração no uso dos contrastes, na verdade, né? Que são aqueles segmentos, né, que tem dentro do fonema, vamos dizer assim, que constitui o fonema e que são o quê? Importantes para a diferenciação de palavras, por exemplo, quando são pares mínimos, né, ou diferença de sons dentro daquela língua. Por exemplo, a diferença do v, né, de vaca, o animal, para o f, de faca, que é o objeto cortante, é simplesmente um traço de sonoridade. Então, este é o contraste entre v e f, correto? Se a criança, então, ela não percebe a diferença de contraste entre esses dois fonemas, então a gente pode ter uma alteração fonológica passível de intervenção. Agora, qual que será a melhor forma de intervenção? E aí a gente tem as abordagens terapêuticas que vão trazer isso para a gente, e a prova gosta de cobrar isso. A prova gosta de trazer para a gente assim, criança fulano de tal tem tal alteração, qual seria o processo terapêutico mais interessante para essa criança, por exemplo? Ou a prova pode ser mais conceitual, né? Trata-se de um modelo terapêutico que trabalha com os processos fonológicos, qual que é o modelo ou a abordagem terapêutica fonológica e por aí vai. Então temos que ficar de olho, não só nos conceitos, mas também nos diferentes nomes. Já trouxe uma questão aqui do fonoconcurseiro, né? Olha só, para estes autores, além de outros, né, autores, a intervenção fonológica se caracteriza pelos seguintes aspectos. Ela é marcada por atividades conceituais e não apenas motoras. A natureza conceitual da terapia fonológica está relacionada com as unidades linguísticas, que são a base do tratamento. As unidades linguísticas, que são contrastes, traços distintivos, processos fonológicos, são conceitos abstratos e levam a supor que a criança não tem conhecimento subjacente de que os sons contrastam significados. Em uma terapia fonológica bem-sucedida, a generalização poderá ocorrer em partes dos casos. Olha só, trago essa questão aqui como complemento teórico já, né? Se a gente for lá no tratado, a gente vai ter essa colocação que a intervenção fonológica ela vai se caracterizar, de acordo com esses autores, pelos seguintes aspectos, exceto pelo aspecto da letra D. Então, já trago a resposta aqui como o intuito de resolução de questão,
mais a associação da teoria. Ela é marcada por atividades conceituais e não apenas motoras? Com certeza. Quando a gente fala de intervenção fonológica, fonologia não é fonética, apesar da imensa associação que há entre as duas áreas, né? Não se consegue dissociar fonética e fonologia no sentido prático, né? Os movimentos dos órgãos fonoarticulatórios a nível fonético, eles são comandados, vamos dizer assim, pelo nível fonológico, que é o quê? A operação mental destes sons, né? Então, quando eu vou tratar uma criança com alteração fonológica, eu tenho que fazer atividades de conceitos fonológicos e não apenas motoras, né? Quando eu tenho, por exemplo, a criança com ceceio anterior, é muito comum, então, eu fazer atividades mais motoras, né? Se eu tenho como objetivo, por exemplo, trabalhar no ceceio anterior, vamos lá, né? Ceceio anterior, aquela projeção anterior de língua com alteração do ponto articulatório, aquela fricção estranha, né? Que se observa do ponto de vista auditivo, né? Então, eu tenho que trabalhar o quê? Postura habitual de língua. Às vezes eu vou ter que trabalhar, ou na maioria das vezes, vou ter que trabalhar a força, né? Daquela musculatura de língua que muitas das vezes está ali com uma redução de tensão, né, de força, às vezes do tono muscular também não está tão interessante, né? Tem que trabalhar principalmente essas questões e tem que mostrar ali o tempo todo para aquela criança ou para aquele paciente que o ponto articulatório está incorreto quando a língua, ao invés de tocar os alvéolos dentários aqui inferiores, eles ficam em posição interdental, né? Por exemplo, com a projeção exagerada da língua. Então, aí, tudo que eu falei, apesar de eu trabalhar um pouco com conceitos, eu estou trabalhando muito o quê? Com exercícios para, por exemplo, o exercício lá do papim para fazer retração exagerada de língua, varredura de língua no céu da boca, né? Então são estratégias mais motoras, né? Quando se trata de alteração fonética. Quando eu vou trabalhar com alterações fonológicas, eu vejo que trabalhar o motor não é o meu foco principal. Não tem resultados, né? Se eu tenho uma criança, por exemplo, que desvozeia o fonema B de bola, né? Ele faz pola com o som P, né? O que eu tenho que trabalhar? Não adianta eu ficar ali só trabalhando o motor, mesmo porque é muito difícil, né? Como é que eu vou ensinar para a criança que lá dentro tem pregas vocais que sonorizam, não sonorizam e por isso... Então, só de eu estar falando isso aqui, eu já estou trabalhando conceitos de sonorização do traço de sonoridade. Eu estou trabalhando já estou fazendo uma intervenção baseada em conceitos. Então, trabalhar com intervenção fonológica, eu trabalho por meio de atividades conceituais e não apenas motoras. Eu não estou dizendo que eu não vou trabalhar o motor, eu vou, mas eu trabalho com ambas. Por quê? Porque há uma tendência de, historicamente falando, de se trabalhar com uma abordagem mais articulatória, né? E a partir desse momento, dessa época aqui, das décadas lá de 80, 90, começa a se observar a presença da intervenção fonológica, baseando mais em conceitos fonológicos do que apenas fonético-motoras, né? Então a letra A está correta, não é verdade? Na verdade, nós temos que fazer uma correção aqui, ó. Eu vou pedir a ajuda de vocês aí, vocês vão colocar um exceto, tá bom? Então a gente vai colocar vírgula, exceto, tá bom? Porque, na verdade, existe apenas uma aqui que está incorreta, que é a letra D, né? Porque nós vamos saber daqui a pouco. Além de outros, a intervenção fonológica é caracterizada por atividades conceituais e não motoras. A natureza conceitual da terapia fonológica está relacionada com as unidades linguísticas que são base para o tratamento? Sim. E aqui a letra C vem falando quais são essas unidades linguísticas. São os contrastes, os traços que distinguem um som do outro, logo podem distinguir palavras, por exemplo, como bato, pato. Qual que é a diferença da palavra pato e bato? É um par mínimo aqui, né? É só o traço distintivo de sonoridade, né? Então há um contraste entre essas duas palavras, né? Um contraste mínimo aqui, né? Os processos fonológicos, né? Então são conceitos abstratos e esses conceitos são abstratos. Por quê? Porque dificilmente uma criança vai entender que a diferença de bato para pato é a sonorização. Tanto que ela faz muitas das vezes sem perceber que há diferença entre elas, até
na intervenção fonológica, nós confrontarmos essa criança com essas diferenças dos traços distintivos, né? Então, leva a supor que a criança não tem o conhecimento subjacente de que os sons contrastam significados. Correto também. Aqui nós já estamos colocando teoria, viu? Então a letra D, por que ela está incorreta? Porque em uma terapia fonológica bem sucedida, a generalização ela poderá ocorrer em parte dos casos, não. Porque se a gente estiver falando de uma intervenção fonológica bem sucedida, a generalização, na verdade, é o fator de medição para a maioria dos casos. Então, os casos bem-sucedidos, eles apresentam o quê? Generalização, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Que basicamente eu ensino a criança aqui algumas posições dos sons e ela aplica em várias outras posições sem eu ensinar. Porque pensa só, se eu tivesse que ensinar o fonema v, por exemplo, né, para a criança em todas as palavras do português, isso seria impossível praticamente, né? E o fonoaudiólogo não deve fazer isso. A gente deve escolher sons adequados para que a criança generalize o V para outras posições, para outras classes, para outras situações e contextos, para outras relações implicacionais, enfim, né? A criança ela deve tirar daquela posição que ela aprendeu e levar para outros contextos linguísticos, vamos dizer assim. Isso é generalização, né? Continuando aqui, a gente tem um slide que traz para a gente agora sobre o que nós estávamos falando. Então, a generalização no processo de intervenção fonológica ela é a ampliação da produção e o uso correto de alvos treinados. Esses alvos treinados aqui são os sons que a gente pode chamar de sons-alvo. Né? O que são os sons-alvos? Minha criança não tem o P. Ela fala, na verdade, não tem o B de bola, né? Então, ela fala o P toda vez, né? Que for para falar o B. Por exemplo, ao invés de bola, de chutar bola, né? Ela vai falar bola, por exemplo. Então, eu poderia usar o som B e o P como sons alvos para serem trabalhados na minha terapia, ou seja, são os alvos treinados, né? Então, o que é a generalização? É quando eu tenho o uso correto desses alvos treinados, por exemplo, como o P e o B, né, em outros contextos ou ambientes que não foram treinados, sendo, portanto, o critério mais importante para se definir ou se medir a eficácia terapêutica da intervenção fonológica, né? Existem dois enfoques diferentes para o estudo da generalização em crianças com desvio fonológico, né? Então, primeiro, nós vamos identificar as propriedades estruturais da generalização ou as circunstâncias sobre as quais ela ocorre. 2. Nós vamos examinar as propriedades funcionais da generalização ou como esta é usada por uma criança para modificar o seu sistema fonológico. Eu costumo dizer que trabalhar com fala é interessante, mas é muito difícil, né? Se a gente for considerar ao pé da letra a teoria de intervenção fonológica, tem que se estudar muito, mas é muito mesmo, né? A ponto de nos tornarmos especialistas em fala, né? Especialistas, né, em fala. E aí a gente vê que isso se torna uma tarefa complicada, mas é muito necessário, né? Mas se torna complicado uma vez que, por exemplo, no meu caso, trabalho no SUS, né? Pede-se que o fonoaudiólogo seja generalista, né? Eu tenho que ser generalista, né? E aí, quando eu for falar de autismo, eu tenho que ser especialista em autismo, eu tenho que ser especialista em disfagia, em áudio, em reabilitação vestibular. Então, não tem como, né? A gente acaba fazendo algumas adaptações. E até a própria literatura faz adaptações dos modelos, enfim. Então, quando a gente vê que existem esses dois enfoques, na verdade, o fono tem que identificar e avaliar e examinar e ver como é que esse processo está ocorrendo dentro da fala da criança ao longo ali do processo de intervenção, né? Então eu ensino o som V na palavra vaca, a criança aprende só em vaca, né? Mas aí semana que vem a mãe fala que ela falou voar, que ela falou vela, que ela falou vida. Você falou, opa, a criança, apesar de eu ter ensinado só em vaca, ela está aprendendo em outras palavras de grupos distintos, com pessoas diferentes, em ambientes e contextos distintos, né? Então isso é generalização. Agora, como é que ela está usando essa generalização? Esse item 1 e 2 aí vem trazer isso para a gente. Então, uma intervenção fonológica bem sucedida deve promover diferentes tipos de generalização. E é isso que a gente
tem que saber para a prova, porque algumas questões vai cobrar da gente os diferentes tipos de generalização e o que de repente isso vem significar para a gente, né? No tratado de especialidades, a gente vê que há a presença de todos esses tipos de generalizações, né? Que pode ocorrer durante o tratamento, e tem lá os conceitos que eu não trouxe aqui para a gente, mas eu vou tentar dar exemplo de alguns aqui. Eu até imprimi aqui uma página que eu acho que é importante a gente ter esses conceitos. Então aqui vem falando para a gente, por exemplo, ó, generalização a itens, né, que são palavras não utilizadas no tratamento. E aí vem uma explicação para a gente aí do que seria. Então eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma, mas vai ser algo bem rápido, né? Na prova é bem conceitual, vem trazendo para a gente o que de fato é cada uma e tal, e como é que a gente deve saber o que significa, como é que essa generalização ocorre e possivelmente alguns conceitos. Quando eu falo de palavras não utilizadas no tratamento, aí vem falar assim, ó, neste tipo as crianças produzem os sons-alvo não apenas nas palavras em que foram treinadas, mas também em outras palavras não analisadas, né? Esse tipo de generalização vai indicar que são necessárias poucas palavras para se ensinar determinado som. Eu estou lendo aqui para a gente. Por quê? Olha só, palavras que não são utilizadas no tratamento. Então, por exemplo, hoje na minha sessão eu trabalhei com a criança vaca. Ela tem dificuldade, ó, vamos colocar aqui, ela não faz o V, né? Aí eu comecei a ensinar a vaca, vela, né? Aí trabalhei vida, né? Aí a criança foi para casa e a mãe falou assim, Fernando, quando ela chegou em casa, ela utilizou outras palavras para além daquela que nós utilizamos, né? Daquela lista de palavras que você me passou. Ela começou a falar voar, ela começou a usar vergonha, ela falou certo. Fernanda, ela falou Vanessa, que é a irmã dela, ela falou certo. E a gente nem treinou, não é mesmo? Falo com a mãe. Então ela está fazendo generalização a itens, ou seja, de palavras que não foram utilizadas no tratamento. Isso é muito bom. Significa que essa criança aí vai ter um desenvolvimento assim rápido e que não vai ser necessário ensinar tantas palavras ou treinar tantos itens para que ela generalize o maior número de palavras. Tá certo? O que a gente pode ter? Generalização, aqui, ó, generalização para outra posição na palavra. Então, esse tipo se dá quando, ao aprender um fone em determinada posição na palavra, a criança o realiza corretamente em outras posições, outras posições que não foram trabalhadas na terapia. Como assim? Eu ensino para a criança aqui, ó, olha só, vamos lá. Eu ensino para a criança a palavra. Vamos perceber que a criança tem dificuldade no som do R, que é o R forte, vamos dizer assim, tá? Aí eu ensino para ela em posição início de palavra, né? Então eu ensino para ela rato, porque ela fala ato, né? Eu ensino para ela assim, ó, rei, porque ela fala ei, né? Eu ensino para ela rua. E aí, ao final da sessão, quando eu vou avaliar, eu vejo que minha criança está falando rato, rei, rua. Só que eu sei que essa criança, ela não fala r em posição nenhuma, né? Por exemplo, quando eu falo para ela para falar assim macarrão no final da palavra, o rão, ela falava macaão, assim como ela falava ato. Mas na sessão ela aprendeu o quê? Em posição inicial de palavra. Só que aí, quando eu vou avaliar no final da sessão, essa criança está falando macarrão, né? Ela está falando porta, né? Ela está usando arquifonema, ela está usando em posição de final de palavra, né? Em sílaba final, em sílaba medial. Então essa criança ela está generalizando o som que eu trabalhei com ela em início de palavra para outras posições, né? Em O7 medial, em posição de coda, todas as questões que a gente já discutiu isso lá na videoaula sobre fonética e fonologia, né? Outra possibilidade é a generalização para outras unidades linguísticas, né? Que é o uso dos sons tratados em unidades linguísticas mais complexas. Por exemplo, quando a criança, além de falar a palavra isolada, ela já coloca a produção em
vamos ver aqui. Ela coloca em sentenças, né? E coloca também na conversação. Como assim? Porque é muito comum eu treinar o rato aqui com a criança, por mais que ela generalize para outras posições dentro da palavra, mas ela só faz isso quando de forma isolada. Eu falo, ela repete, eu mostro a figura, ela fala corretamente. Mas aí é aquela criança que fala rato, mas que na hora que está conversando com o fono ou com a família, fala assim, ô mãe, eu vi um ato na rua. Na ua, né, no caso. Mãe, eu vi um ato na ua. Aí a mãe fala assim, não é ato, não é ua, é rato. Aí a criança repete, rato. Não é ua, é rua. A criança repete rua, né? Então essa criança geralmente ela faz em isolado, mas não faz em sentenças e também em conversação. Agora, quando essa criança começa a usar em outras unidades linguísticas, ou seja, além de palavras isoladas e sentenças e conversação, eu tenho então uma generalização para outras unidades linguísticas. E eu posso ter generalização dentro de uma classe de sons, né? Como é que isso acontece? Por exemplo, se eu tenho uma criança que aprende o fricativo aqui, ó, a fricativa f, e ela passa a realizar as demais fricativas, como por exemplo, o v, né? Eu não ensinei o v, ela não fazia nem f, nem v, né? Mas aí ela aprende o f, né? E aí ela começa a falar vaca, verde, vampiro. Aí você fala assim, uai, mas eu ensinei só o de sonorizado, fricativa de sonorizado aqui. Como é que ela aprendeu? Porque ela fez uma generalização dentro de uma classe de sons. Que classe de sons é essa no meu exemplo? A classe das fricativas. E isso pode acontecer para outros sons fricativos, né? Ou ela pode fazer para outra classe de sons. Esse aqui é o sonho de qualquer fonoaudiólogo, né? Imagine você ensinar para a criança o som do Z, porque ela não fala. Por exemplo, ela fala... É uma criança que apaga o som do Z, né? Nem o S ela faz no lugar de sonorizado. Então, ao invés de falar casa, ela fala K. Ela fala, mas é casa. E a criança, K. Aí na sessão você trabalha com ela o fonema Z e ela aprende. E aí ela começa a falar casa. Só que essa criança também, ela não sabia falar o som do L, né? Da líquida, de calado. Né? Então, quando eu falava casa, ela falava cala. Desculpa. Quando eu falava casa, ela falava K. Ela apagava o Z. Quando eu falava cala, de ficar calado, por exemplo, ela apagava o L. Não é verdade? Só que aí eu trabalhei o Z e agora está ok. Ela fala casa. Só que aí quando eu fui ouvir essa criança falar, ela falou cala também. Ela começou a usar o L, assim como ela começou a usar o Z. Na mesma posição, só que a gente está falando de um fonema que é fricativo, alveolar, vozeado, e aqui eu tenho uma líquida lateral, vozeado, oral, enfim, são de classes distintas, né? Mas a aprendizagem do Z, que é de uma classe diferente, levou à generalização que fez com que minha criança começasse a produzir adequadamente o S do L. Então essa é uma generalização para outras classes de sons. É o sonho de qualquer, né, fono, né? Mas essa é uma possibilidade mais complexa, assim, menos possível de acontecer, mas acontece. E aí a gente tem a generalização de outras situações em outros contextos ou com novos ouvintes, né? Então a gente ensina para a criança, trabalha com ela a produção correta dos sons, né? Geralmente no contexto da clínica, né? Ali guiado pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta, mas a criança ela acaba produzindo fora dessas situações os sons adequados. Com você ali não aprendeu o L, não aprendeu o Z, F, V, não fez nada. Mas aí a mãe retorna falando, olha, hoje ela estava lá brincando com o priminho dela e eu observei que ao invés de falar cala, K, ela falou cala. Ao invés de falar cala, ela falou casa, ou seja, a criança generalizou, ela aprendeu, mas isso foi em outras situações ou contextos. E aí, por último, a gente tem a generalização baseada em relações implicacionais, que é um tipo de generalização que ela é observado dentro de uma mesma classe de sons, né? E baseia-se na relação implicacional que existe entre os sons, né? E aqui coloca para a gente Bolimota, que fala dessa forma, ó. Relações implicacionais
elas referem-se a um fenômeno linguístico pela qual a ocorrência de um determinado som ou de uma classe em uma língua implica na ocorrência de outro som ou outra classe de som naquela mesma língua, né? Então aí a gente vê que essa questão da relação implicacional ela é um pouco mais complexa, por isso ela é até colocada um pouco aqui mais para o final, tá? Mas aí é muito importante que nós venhamos a saber sobre todas as possibilidades que a literatura coloca aqui para a gente de generalização. Então, generalização dos meu paciente ele aprende ali comigo ou não e ele coloca em outras possibilidades. Que possibilidades são essas? São essas que a gente colocou aqui, tá? Então, dá uma leitura aí de novo no tratado, dá uma leitura aí nos capítulos que tratam sobre essas generalizações e vamos tentar entender porque a prova pode cobrar da gente. Aqui eu coloquei lá a parte do tratado, a página 1037, né? Como é colocado, então traz o conceito de generalização e vem trazendo pra gente aí, ó. Alguns são colocados exemplo, outros apenas os conceitos, tá? Tem uma questão aqui da banca Fundatec de 2019 que vem trazer para a gente justamente esses conhecimentos. Ó. Quanto aos processos de alterações fonológicas, uma intervenção bem-sucedida ela deve promover diferentes tipos de generalização. Isso a gente já sabe, né? Então aqui é um enunciado de teoria. Sobre o tema, que tema? Intervenção fonológica. Analise as afirmativas abaixo, a gente vai colocar V de verdadeiro, F de falsa. Generalização para outra posição na palavra, ou seja, aquele primeiro que a gente falou, generalização a item, palavras não utilizadas no tratamento, é uma generalização baseada em relações implicacionais. Né? A gente falou que lá no final tem a generalização baseada em relações implicacionais, né? Então nós vamos deixar essa aqui, mas provavelmente ela é falsa, porque generalização para outra posição na palavra, que na verdade eu falei que a primeira é a segunda, né? Ela ocorre quando a gente aprende um fonema em uma determinada posição, por exemplo, em coda ou onset medial, e depois a criança realiza em posição de coda, ou seja, no início de palavra, para o final de palavra e por aí vai. Então não é baseado em relações implicacionais a princípio, né? Então aqui seria falso, né? Generalização a itens não utilizados no tratamento, o que indica que são necessárias poucas palavras para ensinar determinado som. Verdadeiro. Foi o que eu falei no início. Quando a criança ela generaliza itens que não foram utilizados no tratamento, né, eu ensino para ela v, de vaca, ela aprende. Aí depois ela chega falando em várias posições da palavra sem eu ensinar, significa que vão ser necessárias poucas palavras para ensinar determinado som. Né? Então é verdadeiro. Generalização dentro de uma classe de sons é o tipo mais complexo, pois aprender um som, a criança estende, na verdade a criança estende. Vamos ler de novo. Ó. Generalização dentro de uma classe de sons é um tipo de generalização mais complexo, pois ao aprender o som, a criança estende esse aprendizagem a outras classes que não pertencem ao som trabalhado. Né? Então a gente vê aqui, ó, tá igualzinho lá um copia e cola. Só essa parte que fala que é o tipo mais complexo é que nós vamos verificar. Mas fala assim, ó, generalização dentro de uma classe de sons é um tipo de generalização que ocorre quando a criança, ao aprender um fonema, estende esse aprendizagem a outros fonemas pertencentes à mesma classe do som trabalhado, certinho, né? Agora, essa parte que fala que é um tipo mais complexo, nós vamos olhar daqui a pouco. Olha só, vamos lá, ó. Generalização para outras classes de sons ocorre quando, ao aprender um fonema, estende o aprendizado a outros fonemas pertencentes à mesma classe de sons. Mas aqui não está falando que é para outras classes de sons? Como é que vai aprender um fonema e vai estender para outros fonemas pertencentes à mesma classe? Então aqui nós já temos um F de falso. A nossa resposta ela vai trazer para a gente assim, ó, F de falso primeiro, verdadeiro, falso e falso. Então, essa questão aqui que a gente estava colocando, que é o tipo mais complexo, de fato faz a nossa questão ela ficar incorreta, porque na verdade a que vai fazer com que seja mais complexo é quando a criança ela faz uma generalização
para outras classes de sons, né? Que na verdade aqui está falando dentro de uma classe de sons. Então a generalização para outras classes de sons, ela é um tipo mais complexo, que é aquela questão, eu ensino o Z, a criança aprende o L. Olha só, massa, né? Que eu falei que é o sonho de qualquer fono. Então, aqui está falso e aqui também está falso. Então, a nossa resposta é falso, verdadeiro, falso, falso, letra B. Continuando, então, a gente vai falar mais sobre as abordagens terapêuticas e como eu já tinha falado um pouco, a partir da década de 1980, a gente vê que começa então a aparecer autores que vão falar sobre o tratamento dos desvios fonológicos, mudando um pouquinho, né? Porque até então, a fonoaudiologia nascente ali, se desenvolvendo, entendia que a abordagem articulatória era suficiente para todos os tipos de alteração ou alterações na fala, né? E aí novos enfoques de tratamento começam a aparecer, né? Dando uma ênfase não ao treino articulatório de uma forma assim fixa, né? De uma forma específica. O treino articulatório ele é importante, ele pode aparecer na abordagem terapêutica de intervenção fonológica, mas agora a ênfase ela é dada mais nos conceitos linguísticos, né? Que a gente acabou falando, né? Nos traços distintivos, na contrastividade, né? Enfim, então aqui é mais para a gente entender que ao longo da história houve uma mudança em relação a isso. E aí começam a surgir as abordagens terapêuticas, que é isso aí que começa a cair na prova, né? Então a gente tem diversos tipos de abordagens terapêuticas, e aqui nesse slide é um slide prova, né? Aquele slide que a gente prega lá no banheiro, no box do banheiro, para que toda vez que a gente for tomar banho, uma vez que a gente toma banho todo dia, né? A gente vai lá e fica lendo o tempo todo, né? Quais são as abordagens terapêuticas de intervenção fonológica? Modelos de ciclos modificado, modelo de pares mínimos, oposições máximas, modelo de oposições múltiplas, o modelo ABAB retirada e provas múltiplas e o modelo Metafon. Existem outras possibilidades de abordagens terapêuticas? Sim, porque a ciência ela não é estática, né? A ciência ela se move a todo momento, novas pesquisas a todo momento vão produzindo novos conhecimentos, portanto, novas abordagens de intervenção nos transtornos fonológicos. Mas aqui a gente não está tendo um curso, né, de intervenção fonológica. Aqui a gente está aprendendo para acertar questões para a prova. Então, o que a prova pede? Geralmente, né, quando a banca é muito séria, ela pede uma literatura, né? Por exemplo, lá no seu edital vai estar Tratado das especialidades em fonoaudiologia. Então ele está pedindo isso aí para você, ó. Que isso aí foi tirado do Tratado de Fonoaudiologia, que também foi tirado daquele livro lá de intervenções dos desvios fonológicos de Bolimota, uma vez que o capítulo lá do tratado também foi escrito por Bolimota, né? Então a literatura está presente e o que cai na prova é o que está na literatura. Então se a prova pergunta para mim quais são as abordagens terapêuticas, são essas abordagens terapêuticas. Existem outras? Sim. Mas a prova vai me perguntar isso, né? Uma banca bem séria, né? Existem outras que estão sendo estudadas aí só para compor o que nós acabamos de falar. Vamos trabalhar o primeiro modelo, que é o modelo de ciclos. Lembrando que o modelo de ciclos, nós temos um novo modelo que é chamado de modelo de ciclos modificado. Então a gente fala do modelo de ciclos, mas aí o pessoal foi lá e modificou o modelo de ciclos. Então quando a gente vai procurar questões sobre o tema, a gente acha muito mais questões sobre o modelo de ciclos modificado do que os modelos de ciclos. Mas isso não quer dizer que o modelo de ciclos não cai na prova. Correto? Então o modelo de ciclos, na verdade, ele é uma abordagem de intervenção fonológica que é baseada nos processos fonológicos. Aí aqui eu começo a chamar a atenção de como estudar isso aqui. Tá? Quem já estudou as teorias sobre a aquisição e desenvolvimento da linguagem, viu que eu sempre trabalhei lá com palavras-chave. Aqui, nós vamos trabalhar também com palavras-chave. Como assim? Geralmente eu tento trazer uma abordagem mnemônica para a gente trabalhar os conceitos, né? Por exemplo, quando a gente trabalha aqui no fono concurseiro com as classificações de espina em relação às fissuras labiopalatinas, eu não trabalho com palavras-chave, eu gosto de trabalhar com desenho, né?
porque na hora da prova me ajuda mais ter uma noção espacial ali do palato, o que, que vem antes, depois do forame incisivo e por aí vai. Agora, quando a gente trabalha com determinados temas que são muito teóricos mesmo, palavras-chave me ajudam a perceber ali no discurso do enunciado de que ou de qual modelo ou abordagem de intervenção fonológica de que se trata. Então aqui, quando a gente fala de modelo de ciclos e também modelo de ciclos modificados, eu já posso considerar que processos fonológicos trata-se, portanto, do modelo de ciclos. Então, se a minha prova vier falando de modelo de ciclos, eu vou falar assim, modelo de ciclos é a abordagem de intervenção fonológica que foi criada baseada em processos fonológicos. Fernando, o que é processo fonológico? A gente tem aula só falando sobre isso, mas basicamente é um reparo, né? Uma estratégia de reparo que a criança faz, geralmente crianças, né? Que faz para lidar com a complexidade fonológica da língua, né? Então eu pego uma coisa que é difícil de falar, transformo ela numa forma fácil de falar. Esses são os processos fonológicos. E existem dois procedimentos básicos aí no modelo de ciclos. Então eu estimulo a criança a falar e eu trabalho a produção. Aqui eu consigo ver bem, ó. Né? Então tem o uso aqui, ó, de uma estratégia que é visual, né? Uma estimulação visual, tem um feedback visual. A gente não escuta, mas a gente tem a produção sonora provavelmente aqui, então tem uma estimulação auditiva e ao mesmo tempo com o uso dos dedos aqui da espátula, eu tenho um estímulo que ele é tático, ele é sinestésico, né? Então o modelo de ciclos, ele passa muito por esse processo de estimulação auditivo, tátil, sinestésico e visual, né? Então é muito interessante a gente perceber isso aí. Coloquei até essas imagens aqui, ó, né? Pegando no menino, passando a mão aqui próximo dos órgãos para a criança sentir. E a gente costuma muito colocar, ó, sente o som, olha só, faz como eu faço, olha no espelho, ouve só, fecha os olhos, ó, vamos ouvir, ó. Tem sonoridade, não tem? Então esses são aqueles conceitos que nós falávamos lá, que a gente trabalha para além daquela abordagem só articulatória motora, né? E a gente costuma usar, não costuma, na verdade tem que usar quando se faz o modelo de ciclos, que é a estimulação auditiva por meio do que a gente chama de bombardeio auditivo. Guardando aí que bombardeio auditivo não é comum apenas do modelo de ciclos. O modelo de ciclos modificados e outros também utilizam o bombardeio auditivo. O que é o bombardeio auditivo? Ele consiste em fazer a criança ouvir palavras ou várias palavras que tenham um som-alvo. Então, por exemplo, eu estou tratando uma criança, né, e eu percebo que aquela criança ela não faz o som do B. Então, se naquela sessão eu vou trabalhar o som do B, né, eu posso, antes de começar com as minhas atividades, ler uma lista de palavras para ela, né? Bala, bola, bela, bico, e aí vou lendo. Uma série de palavras, por exemplo, aqui eu vou escolher palavras que começam com o som alvo que eu quero trabalhar e eu faço uma amplificação dos sons ouvidos. Nem todo modelo de intervenção fonológica vai considerar que seja necessário bombardeio auditivo com amplificação dos sons. O que é essa amplificação? Eu posso fazer como no desenho, né? Eu posso usar aí uma estratégia e fazer com que a criança ouça esse som de uma forma em que o som seja aumentado o volume, a intensidade sonora, ou seja, uma amplificação sonora. Desculpa. Geralmente na clínica a gente aprende a fazer lá na faculdade usando o estetoscópio, né? Então eu coloco o esteto na orelhinha da criança e eu falo ali por meio fugiu o nome aqui da palavra. Por meio daquele bastãozinho ali, né? Daquela parte que eu coloco no pescoço lá na disfagia, né? Então a criança ela tem amplificação. Por quê? Porque quem criou o modelo de ciclos entendia que crianças com alterações fonológicas elas podem ter dificuldade em perceber os sons alvos. Por isso, de repente, elas teriam dificuldades no traço de sonoridade, né? Então, usar a amplificação do som facilita o estabelecimento desses contrastes. Não está muito incorreto não, né? Crianças que têm alterações, por exemplo, de uso de sonoridade no traço,
pode ter alteração em relação às habilidades auditivas, por exemplo, as habilidades temporais, de discriminação auditiva. Então, mesmo que de uma forma simplificada, o bombardeio auditivo ajudaria sim no processo. E aí a gente tem um processo de produção. Então, eu estimulo e vamos trabalhar a produção. Ela é igualmente importante ao processo de estimulação que envolve a audição, a visão e a parte tátil sinestésica, né? E à medida que a criança desenvolve a consciência de um novo padrão de som, ela precisa exercitar a sua produção, né? Porque ela tem que internalizar essas imagens. Essas imagens, que imagens são essas? O traço de sonoridade que você ensinou, né, ao ela perceber o traço de sonoridade do ponto de vista auditivo, né? E aí ela começa a criar um sistema de autocontrole. Como assim? Aqueles processos de automonitoramento e autocorreção, que é muito importante durante o tratamento aí dos desvios da fala, né? Como assim? A criança ela começa a perceber que está falando errado. Ela se monitora e aí ela tem agora instrumentos, ou teria, ou vai ter, a depender do nível, né, de melhora da criança, para fazer o que? Uma correção por meio dessas imagens que vão ser internalizadas e que foram aprendidas onde? Lá na fase de estimulação, né? Então, a escolha dos processos fonológicos e os alvos da terapia, eles seguem um padrão, né? Então, no início das sessões, a gente faz um planejamento, tem que ser cuidadoso desses processos fonológicos. Por que processo fonológico? A gente aprendeu no início que os modelos de ciclos são trabalhados a partir dos processos fonológicos, né? Então, eu escolho sons, escolho palavra-alvos que eu vou trabalhar. A gente tem um critério mínimo de 40% das possibilidades dos contextos testados em relação àquele som, né? A gente vai ver que todos os modelos vão trabalhar essas questões aí dos critérios, né? Aquele som aparece com até X%, se não aparece, então é ele que eu vou trabalhar. Apareceu mais do que aquela porcentagem, então agora eu já posso pular de ciclo. Quando a gente fala de modelo de ciclos, então eu estou falando de um modelo que considera ciclos, né? O ciclo, por exemplo, é uma semana, é 2, né? É 3, quantos sons que eu trabalho e por aí vai. Lá no tratado vai colocar para a gente assim que eu tenho que escolher sons alvos para trabalhar nos ciclos, né? Mas como é que eu faço para escolher esses sons alvos? Eu posso escolher qualquer som, qualquer palavra. Então, este autor de 1992 ele vai sugerir os critérios para a gente. Isso aqui pode ser uma questão de prova, né? Já está pronta, né? Nem vai ter muito trabalho. É só colocar. De acordo com Edwards, 1992, a escolha dos sons alvos para a intervenção fonológica no modelo de ciclos deve seguir os seguintes critérios, exceto. Aí coloca lá um monte de coisa. Então, quais são os critérios que deve seguir? Então, a gente deve escolher sons, correto? Agora, que sons que são esses que a gente deve escolher? Olha só, tem que fazer parte do inventário fonético da criança, que são mais estimuláveis. Por exemplo, o que é mais fácil se eu for estimular o fonema B? Eu usar uma palavra como bola, né? Ou usar uma palavra como Bartolomeu? Lembrando que Bartolomeu é uma palavra que não é um nome que faz parte da família, a criança nunca ouviu falar. Então, bola provavelmente deve ser o quê? Uma palavra que contém sons alvos ali que vai ser mais estimulável, né? Tem que ser palavras que vão contribuir ou sons para a melhora da inteligibilidade de fala da criança. Não adianta eu trabalhar sons que a criança já adquiriu. Eu vou ter que trabalhar sons que eu vejo que a ausência dele ou a substituição dele, né, ela faz com que a fala da criança perca em inteligibilidade, né? Então eu vou escolher aqueles sons que são mais frequentes, aqueles que são mais adquiridos, são adquiridos mais cedo no desenvolvimento. Por exemplo, p, b, entre o som r, uma criança de 3 anos, eu vou preferir trabalhar com a ausência por exemplo, dos sons P e B do que o R. Ah, Fernando, mas meu paciente tem 3 anos de idade, ele não fala o R, nem o P e nem o B. Então, quais são os sons que, do ponto de vista fonológico, são adquiridos mais cedo? P e B. O R para 3 anos ainda está tranquilo, então vamos trabalhar primariamente esses sons, não é verdade? Vamos escolher os sons que são mais importantes para a criança, além de que escolher sons que sejam mais fáceis de produzir na posição em questão, ou seja, na posição que nós estamos trabalhando. Então, esse slide traz para a gente que a literatura fala com a gente o seguinte:
Não é para a gente escolher qualquer som, em qualquer posição, em qualquer nível semântico, né? Em qualquer ocasião, em qualquer fase do desenvolvimento, né? Existem critérios que vão facilitar com que esses sons alvos eles sejam adquiridos nos modelos, né? No caso aqui, modelo de ciclos. Então, qual que é a recomendação? Cada fonema ele tem que ser estimulado durante uma sessão inteira antes da gente passar para o próximo fonema, né? Então, vai aconselhar trabalhar 2 sons alvos dentro de um processo antes de progredir para o seguinte processo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro ciclo. Dentro desse primeiro ciclo, eu posso escolher o fonema V e o fonema Z, por exemplo. Só que eu só vou para o segundo ciclo trabalhar outros 2 fonemas se eu perceber que de fato este fonema ele foi adquirido, né, ou ele foi melhorado. Aí eu pulo para o próximo ciclo. Apenas um processo fonológico deve ser trabalhado a cada sessão. Eu posso, no primeiro ciclo, trabalhar 2 sons alvos, mas processo fonológico mesmo, eu só posso trabalhar um a cada sessão, né? E aí a gente vê que o modelo de ciclos, então, ele é um modelo um pouco mais simplificado, importantíssimo, né? Porque considera aí não só a parte motora, já vem auditivo, visual, sinestésico, porcentagem de acertos, né? Critérios para sons, né? Que vão ser utilizados como alvos, né? E os ciclos ali. Só que aí o pessoal foi lá e fez uma modificação neste modelo, né? Então, o que é o modelo de ciclos modificados? Ele é composto por ciclos de terapia, assim como o modelo de ciclos. Só que aí a gente tem 3 processos alvos que serão trabalhados. O que são esses processos alvos? São os processos fonológicos. Cada ciclo, então, vai ter 2 sons. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro ciclo, o segundo ciclo. Aí eu vou trabalhar 3 processos fonológicos, né? E cada ciclo desse eu vou trabalhar o quê? Com 2 sons. Então aqui eu vou trabalhar um processo, aqui eu vou trabalhar outro, e no terceiro eu vou trabalhar outro processo fonológico, sendo que em cada ciclo 2 sons alvos serão trabalhados, e cada ciclo tem a duração de 3 semanas. E cada semana eu trabalho o quê? Um processo fonológico. Foi o que eu disse aqui, ó. Um processo fonológico aqui, um processo fonológico na segunda semana, um processo fonológico na terceira semana. Dentro de cada processo fonológico, 2 sons alvos. Cada sessão deve ter duração de 50 minutos, 2 sessões por semana. Em cada sessão, então, eu trabalho um som, passando-se para o som seguinte na próxima sessão, a menos que a criança tenha obtido 20% de correção ou menos nas palavras e estímulos daquela sessão. Então, lá nos ciclos era 40%. Aqui nós temos trabalho feito em cima de 20%. Então, 20% de acerto ou mais pula para o próximo ciclo, um novo processo fonológico, 2 novos sons alvos, né? Então, cada sessão inclui uma forma modificada do bombardeio auditivo, ou seja, temos aqui o bombardeio auditivo, só que é sem amplificação. Tem que ser no início e no final da sessão, com uma lista de aproximadamente 15 palavras. A criança não precisa de repetir as palavras. Então, no bombardeio auditivo aqui nos ciclos modificados, a criança só ouve e isso é suficiente, porque é uma estimulação mais auditiva. E a ênfase principal das sessões é fazer com que a criança enuncie o maior número possível de produções corretas dos sons que foram estimulados em 5 a 10 palavras estímulo que foram selecionadas cuidadosamente, considerando aqueles critérios lá. Então, os ciclos modificados já tem algumas diferenças em relação ao modelo de ciclos. Aqui considera, né, de acordo aí com a nossa autora do tratado, Bolimota, a participação dos pais é muito importante, né? Então eles são orientados a colaborar estimulando a criança em casa, não é só durante as 2 sessões, né? E no final de todas as sessões a gente vai entregar aos pais o quê? Aquela lista de palavras para os pais fazerem bombardeio auditivo, né? E também figuras representativas das palavras e estímulos. E instrui-se então a praticar pelo menos uma vez por dia até a próxima sessão. Então o modelo de ciclos modificados considera todas aquelas questões do modelo de ciclos, auditivo, visual. A gente tem um bombardeio auditivo que não precisa ser amplificado. E a gente vê que os pais têm que levar essa lista para casa aí para fazer. Eu, Fernando, gosto muito de pedir, eu gosto muito do modelo de ciclos modificados. Apesar que eu trabalho com tudo, né? Vai depender
Tem criança que eu vou trabalhar, tem sessão que eu vou utilizar pares mínimos misturado com ciclos modificados. É o que funciona para mim, né? Porque eu trabalho no SUS, nem sempre não, eu não consigo trazer essa criança 2 vezes por semana, né? Então, só aí eu já modifiquei o modelo de ciclos modificado, né? E aí, muitas das vezes a criança tem insuficiência familiar, né? Os pais não têm tempo, como é que eu vou fazer essa lista? Então, dependendo, eu vou modificando, mas melhoram as crianças, né? Importante a gente ter essa melhora aí baseada na literatura, com muito cuidado e ética, né? Ao mesmo tempo, mas a gente tentar trazer um resultado satisfatório de acordo com o lugar que você trabalha, o contexto ali, né? Então, trabalhar com saúde pública requer muito essa flexibilidade, né? Melhor do que se eu falar assim, gente, não dá para aplicar o modelo de ciclos modificado, não, vou deixar para lá. Não existe isso. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo pedir aos pais para participar e eles mesmos fazerem a lista. Falar, pais, o negócio é o seguinte, essa semana nós estamos trabalhando com o fonema V e eu preciso muito que vocês façam uma lista aí para mim, mais ou menos de 20 palavrinhas, que começam com este som. Aí eu dou as 5 primeiras palavras: vaca, vela, vida, voar, vulto, né? E agora eu quero que você coloque mais 15 palavras aí. Você vai trabalhar com esses exercícios, com essas atividades na frente do espelho e tal. E antes e depois desses estímulos, toda vez que vocês fizerem durante essa semana, vocês vão ler essas palavras para a criança. E não precisa dela repetir, não, ela só precisa de ouvir. Isso se chama bombardeio auditivo. Olha só que legal, né? E aí o pai faz, não necessariamente a criança melhora de uma semana para outra, mas tem casos que sim. Aqui o tratado traz para a gente, aí eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida, na verdade. E aqui a gente tem uma colocação. Dificilmente isso aqui vai cair em prova na forma de figura, né? Mas a gente tem aqui, ó, o processo 1, tá vendo? Processo 2, que são os ciclos, né? O processo aqui é o processo fonológico. Então eu tenho o som-alvo 1 e o som-alvo 2. Não são 2 sessões por semana? Então eu trabalho o primeiro fonema dentro desse processo, o segundo fonema dentro deste processo. Se necessário, eu posso fazer uma segunda sessão. Então, se eu precisar de 2 sessões, vão ser 4 sessões semanas. Isso dentro de saúde pública é um pouco inviável, acho que até no particular também, enfim, né? Mas é o que propõe aqui o modelo de ciclos modificados. E aí, da mesma forma, se para cada som alvo, aí eu vou fazer uma testagem, uma sondagem, a criança obtiver 50% de respostas corretas, aí eu posso ir para o segundo ciclo, trabalhar um segundo processo fonológico com 2 fones ou sons alvos, podendo, se necessário, adicionar uma segunda sessão. Mas, de fato, são 2 sessões de 50 minutos por semana. Muda-se o processo fonológico quando tiver 50% de respostas, né? Se, no entanto, a sondagem do teste de um som implica menos de 50% de produção, repete-se o som em nível de palavras isoladas, né? Então a gente tem aqui, ó, aí eu faço uma sondagem. Aqui eu acho que ficou um pouco estranho aqui, né? Porque aqui, ó, se eu tenho sons maior do que 50% corretos, aí eu vou, aqui está falando que você inicia um novo processo, né? É isso mesmo, né? E se eu tiver menos do que 50% de sons corretos, eu mudo o ciclo, né? Na verdade, aqui fala assim, ó, se no entanto a sondagem do teste de um som indicar menos do que 50% de produções corretas, repete-se o som em nível de palavras isoladas. Aqui está falando que, ó, isso é um sinal de menor, né? Sons menor do que, né, se eu tiver a produção correta em menos de 50%, eu mudo o ciclo. Aqui está falando que é para a gente o quê? Repetir o som em nível de palavras isoladas. Então eu retornaria lá em cima, né? Igual que a seta está mostrando para a gente, ó. E aí eu vou fazendo de novo o teste. No final de um segundo ciclo, havendo novamente menos de 50%, para cada som, este poderá ser substituído por outros sons que necessitem de tratamento ou continuarem sendo estimulados no âmbito da palavra até que atinjam, né, o percentual mínimo de 50%. Então a gente vê que 50% aqui é o que se trabalha para atingir mudança dos ciclos e dos processos fonológicos. Então, o segundo ciclo ele é praticamente uma repetição do primeiro, mantendo-se a mesma estrutura das sessões de terapia, ou seja, 50 minutos, trabalhando o processo fonológico com 2 fones e por aí vai. A diferença está no nível de complexidade da prática de produção. Por quê? A gente passa de palavras isoladas e começa a trabalhar o quê? Sentenças. Se a gente olhar aqui em cima, ó, a gente sempre tem esse trabalho.
de palavras para sentenças, né? Sentenças, né? E aí a gente vê que as palavras de estímulos elas são trabalhadas em frases, pequenas histórias, descrições ou na fala espontânea por meio de diversas atividades que possibilitam esse tipo de produção. Então, na intervenção fonológica, a gente não fica trabalhando só com a criança a nível de palavra isolada, a gente tem que generalizar para outras unidades linguísticas, né? Então, a gente faz essa estimulação. Tem uma questão aqui da Fundatec, uma questão grande, mas importante para a gente fazer. Os modelos de terapia fonoaudiológica, aí está falando para a gente da intervenção fonológica, quanto aos transtornos fonológicos, têm sido amplamente utilizados nas clínicas e pesquisas científicas, na tentativa de explorar qual a melhor resposta efetiva durante o processo da criança. Assinale o modelo terapêutico correto para os transtornos fonológicos. Aí, o que acontece? Até agora, nós falamos só do modelo de ciclos modificados, e nós falamos do modelo de ciclos. Nós não falamos do modelo de pares mínimos, nós não falamos do modelo de pares complexos e nós não falamos do modelo de ABAB retirada. Esse aqui eu acho que nem existe, né? Não dessa forma. Não com essa palavra exatamente como trouxe para a gente ali na literatura. Então, o que está correto? Qual que é a relação do nome da classificação com o conceito? Vamos analisar e ver se há divergências entre nome e se há em relação ao conceito desses modelos de intervenção. Então, o modelo de pares mínimos, que a gente ainda não falou, seleciona apenas uma palavra. Só que já está incorreto, por quê? A gente vai ver que palavra-chave para o modelo de pares mínimos é o próprio nome. Se são pares, né? Então, apenas uma palavra? Não. Há um confronto no modelo de pares mínimos de pelo menos duas palavras, porque são pares mínimos, que diferem diversos fonemas, então aqui está incorreto já, né? O modelo de ciclos modificado, que é o primeiro, na verdade o segundo modelo que a gente já aprendeu, que tem modelo de ciclos modificados, baseia-se na estimulação e produção. Então, a cada 3 semanas, um processo fonológico é enfocado. Para eliminar cada processo fonológico, são escolhidos 2 sons-alvo. Então, a cada 3 semanas, um processo fonológico é enfocado. Vamos lá? Vamos continuar aqui. O modelo de pares complexos utiliza traços distintivos e as relações implicacionais com unidades de trabalho, não necessitando considerar o processo fonológico da criança. Essa é uma alternativa incorreta, tá? Depois a gente vai aprender por quê. E o modelo ABAB retirada, que está escrito errado, viu? É ABAB retirada. É baseado no trabalho com consciência sintática, não tem nada a ver com isso. Mas também utiliza os processos fonológicos como material de trabalho e por aí vai. A nossa resposta é a resposta da letra B, né? O que acontece? Quando fala que o modelo de ciclos modificado baseia-se na estimulação e produção, é o que acontece no modelo de ciclos e no modelo de ciclos modificado. Isso continua. A cada 3 semanas, um processo fonológico ele é enfocado. Olha só, quando a gente vai lá no modelo, aqui gera um pouquinho de dificuldade de entendimento. Na nossa literatura, aqui, vamos achar aqui, na nossa literatura fala que a cada ciclo, 3 processos alvos são trabalhados, com 2 sons alvos, né, a cada ciclo. Cada ciclo tem duração de 3 semanas, ou seja, se cada ciclo tem a duração de 3 semanas, 1, 2, 3 semanas, então aqui eu tenho um ciclo. E a cada ciclo eu uso 3 processos, então quando a minha alternativa fala que, o modelo de ciclos baseado na estimulação e produção está correto, a cada 3 semanas eu tenho um processo fonológico que é enfocado, então, na minha opinião, essa alternativa está incorreta, né? E na opinião da literatura também. Para eliminar cada processo, são escolhidos 2 sons-alvos? Sim. Agora, essa parte aqui, em que a cada 3 semanas, ou seja, a cada ciclo se foca apenas em um processo fonológico, não vai de acordo com a literatura. Aí a questão Fundatec aqui que eu trouxe, o gabarito dela é a letra B, de acordo com o que foi colocado pela banca, né? Só que aí a gente tem, na verdade, uma questão que ela é passível de recurso para a banca, né? Então eu trago essas questões aqui que
podem ter. Eu não tive acesso, né, na verdade, porque as bancas elas costumam trancar os gabaritos lá. A gente não sabe se o pessoal entrou com recurso, se foi anulado, né? Mas aqui a gente pode ver que é uma alteração né? Uma questão que está passível de recurso. As outras estão erradas, ou seja, todas estão incorretas, né? Mas a mais correta seria a letra B se falasse que seria um processo fonológico por semana durante um ciclo que são 3 semanas, correto? Mais uma questão da Fundatec, eu espero que essa não esteja incorreta como a outra, né? E olha só, analise as assertivas abaixo sobre a fonologia e seus distúrbios fonológicos. Bom, a generalização no processo de intervenção fonológica é a ampliação da produção e o uso correto de alvos treinados em outros contextos ou ambientes não treinados, sendo, portanto, o critério mais importante para se medir a eficácia terapêutica. O que está falando? Que nós já estudamos. O que é a generalização? Eu aprendi durante uma intervenção fono e ampliei essa produção de forma correta, né, os alvos, para outros contextos ou ambientes que não foram treinados. A gente viu que a generalização ela não é só para outros contextos ou ambientes. A gente pode ter para outras posições de palavras e tal, e por aí vai. Mas está correto, né? Não está incorreto, não. Aqui não está falando que a generalização é só isso. Está falando que isso também é generalização, então a gente tem uma alternativa correta. No modelo de ciclos, que aí é o primeiro que a gente conversou, o processo de estimulação engloba a audição, o tato e a visão corretamente, sendo que a estimulação auditiva é realizada pelo bombardeio auditivo. Bem bacana essa parte também, certinho. Aí fala do modelo de ciclos modificado, que é o segundo modelo que nós falamos. Cada ciclo tem a duração de uma semana, cada ciclo tem a duração de 3 semanas e em cada semana focaliza-se um processo fonológico. Essa questão, no item 3, demonstra para a gente o seguinte, ela está correta, o item 3 aqui. Ela demonstra para a gente que a questão anterior de fato está incorreta, por quê? Porque um processo fonológico ele é enfocado não a cada 3 semanas, né? Mas sim é focado a cada semana. Em cada semana focaliza-se um processo fonológico, né? Então, só para a gente aqui não esquecer, ó, vamos lá. A gente tem, 3 semanas, isso nos ciclos modificados. E isso é um ciclo. Em cada semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana, eu trabalho o quê? Com 2 sons em cada semana, mas eu trabalho com um processo fonológico. Então aqui eu trabalho com um processo fonológico, aqui eu trabalho com um processo fonológico e dentro de cada semana eu trabalho o quê? Com 2 sons. Então, todas as 3 estão corretas, resposta letra E. E aí, para finalizar essa parte da aula, que a gente vai ter mais aulas sobre a intervenção fonológica, é um conteúdo amplo, né? A gente vai falar sobre a terapia com base em paros mínimos, né? E olha só, nós vamos dar só uma pincelada, porque o conteúdo é muito grande, mas eu vou trazer o que a literatura traz que cai em prova. Então, quando a gente fala de ciclos e ciclos modificados, o trabalho ele é baseado em processos fonológicos. Quando eu falo de terapia com base em pares mínimos, palavra-chave é contraste. Eu trabalho com traços distintivos. Então, este modelo de pares mínimos, a base é traços distintivos. O que são os traços distintivos? Então, quem tem mais dúvidas, está com dificuldade, tem que assistir a aula de fonética e fonologia, especificamente fonologia. Mas, basicamente, traço distintivo são aqueles segmentos que compõem o fonema, né? O fonema, a nível de fonema, som, né? Fonologia. E esses traços, eles distinguem, né, um fonema de outro fonema. Por exemplo, quando eu tenho um fonema P, ele é diferente do fonema B, por quê? Por causa do traço de sonoridade, né? Agora, eu posso ter fonemas, por exemplo, o P, ele é diferente, do fonema F. Por quê? Né? Eles não têm sonoridade, nenhum dos dois. Então, esse não é um traço que diferencia, que distingue um do outro, né? Mas a gente pode ver que a forma que eles soam, né? Por exemplo, é diferente da produção do P, né? Então, a gente tem modo de articulação e ponto articulatório que são traços que distinguem um do outro, né? Enfim,
Assim, o princípio geral deste modelo de pares mínimos é o de que se a criança aprende o traço distintivo ou a combinação destes traços, né, que ela tinha dificuldade, então começa a ter o quê? A capacidade de transpor a noção aprendida para outros fonemas, ou seja, a generalização, que também compartilham do mesmo traço ou combinação de traços difíceis. Como assim? Olha, se eu tenho uma criança que ao invés de falar b, ela fala p, se ao invés de falar v, ela fala f, ao invés de falar z, ela faz s, ou seja, essa criança está dissonorizando. Quando eu começo a trabalhar os pares mínimos com ela, na primeira sessão eu começo a trabalhar o b, o que essa criança começa a fazer? Ela começa a, na verdade eu começo a trabalhar o b, né? E ela começa a sonorizar o p, né? Então ela começa a produzir corretamente o b. Então, teoricamente, de acordo com essa terapia, ela começaria a fazer o quê? A generalização para os outros fonemas que também ela dessonoriza, ou seja, o traço distintivo de sonoridade ela começa a ser transposto para outras combinações de palavras. Então, utiliza pares de palavras que se diferenciam entre si por apenas um contraste de fonema, porque aí a gente está usando o quê? O contraste mínimo, né? Tem o contraste máximo e o contraste mínimo. O contraste máximo, ele gera outro modelo de intervenção fonológica. E aqui no contraste mínimo a gente tem um modelo de pares mínimos, né? Então, aqui eu uso pares de palavras. Então é importante eu ver isso aqui, porque a gente acabou de fazer uma questão que fala que é uma palavra só. E não, eu tenho duas palavras, por exemplo, como bola e pola. Mas pola não existe. Mas a gente vai ver que o modelo de pares mínimos, a proposta dele é usar pseudopalavras também. Palavras que não existem, por exemplo, pola. O que é pola? Pola é o nome do cachorro da Andressa, né? A palavra não existe, mas ela passa a existir num contexto, né? Então ela faz sentido para a criança e agora eu posso começar a trabalhar com ela. E a criança começa a ver diferença. Olha, pola é o nome do cachorro. E bola é aquele objeto redondo que quando cheio eu posso brincar e tal. Então eu começo a confrontar a criança, né, com traços de sonoridades distintos, semanticamente diferentes, e a criança começa a perceber aqueles valores linguísticos, né? Existe diferença quando eu troco o som e por aí vai. Né? Então, os fonemas contrastantes de um par mínimo podem se diferenciar por um só traço ou por vários. Quando se distingue de um ou dois, a gente fala que são pares mínimos, né? Ou melhor, são contrastes mínimos. Quando se diferenciam de dois ou mais, né? De 3 para cima, a gente tem distinção máxima, que aí a gente fala de outros modelos aí, como eu acabei de falar. Então, olha só, a terapia com base em pares mínimos, ela é uma estratégia de tratamento que vai conscientizar a criança, o sujeito, que as suas produções elas não estão sendo efetivas, né? Você está tendo um problema de comunicação, eu tenho que chamar a atenção para a criança quando eu confronto ela, né? Eu já fiz, todo fono já deve ter feito isso, né? E aí quando você mostra a vaca para a criança e fala, isso aí é faca? Aí a criança, você vê que a criança faz uma carinha assim, ou é vaca? Auditivamente, a maioria das crianças conseguem perceber, né? Por mais que ela fale assim, isso é faca? Aí ela fala, não, isso não é faca. Eu falei, então o que é então, né? Às vezes a gente brinca com a criança fala, é faca. Aí ela repete errado de novo, produzindo o som do faca. Né? E aí muitas delas começam auditivamente a perceber e a rirem, né? Falam, eu falei faca, né? Tá errado. Mas aí auditivamente ela já começou a ter consciência, né? Que é o que? O tratamento vai conscientizar que aquelas produções não estão sendo efetivas, né? E que nós estamos numa língua em que o contraste é importante, né? E que contrastes mínimos geram produções distintas. Faca é um objeto cortante, vaca é um animal, né? Então as alterações na fala elas levam a produções de uma palavra não desejada que é idêntica a um outro item lexical presente no sistema de língua. Então, por exemplo, quando eu falo vaca e aí eu dissonorizo, eu produzo vaca. E este é um outro item lexical que está presente na minha língua que significa uma outra coisa. Muitas das vezes a criança não tem essa percepção e os pares mínimos vêm para conscientizar. Então, quanto à relação destes fonemas contrastantes, a gente vê que a criança ela tem uma gramática,
né, ali que ela está se desenvolvendo, e a gente tem que trabalhar dentro deste modelo da criança, né? Então a gente pode trabalhar, como eu falei, com fonemas conhecidos ou desconhecidos. A gente vê lá que nos ciclos modificados se fala assim, trabalha só com o que a criança conhece, o mais próximo dela, o mais concreto, o mais familiar. Aqui a gente começa a trabalhar com sons desconhecidos, palavras que não existem, mais contextualizadas. Pode-se trabalhar dois fonemas que estejam no inventário fonológico da criança, ou contrastar com um novo ou com um desconhecido, né? Então a ideia aqui é confrontar mesmo a criança, né? É uma sessãozinha fonológica terror, fazer com que a criança perceba, uai, né? É mais ou menos assim, do estilo mais mineiro, né? Então, aqui é só para chamar a atenção, para a gente finalizar, porque a gente vai iniciar um novo modelo. E, por exemplo, quando eu falo gato, ó, G, e falo bato, então ao invés de falar gato, a minha criança fala bato, o que que minha criança fez? Ela fez uma substituição do G para o B. O G é mais posterior, velar, o B é mais anterior, plosivo, bilabial, né? E o que na verdade eu tenho aqui, ó, diferem uma da outra por um contraste de fonemas, e esses diferem entre si somente quanto ao traço do ponto de articulação, né? Um é velar, o outro é bilabial. O dorso da língua em G bate no véu palatino, e aí há uma oclusão, e aí este som é soltado. O B da mesma forma, né? É uma oclusiva, é bilabial. Só que a diferença está no traço do ponto de articulação. O B é bilabial, o G é velar, né? Então essa é a única diferença que há, porque as duas são sonorizadas, as duas são oclusivas. Então eu tenho uma oposição mínima, porque eu tenho apenas um traço contrastivo entre elas, né? Agora, se eu pego a mesma palavra gato, G, e já jogo para rato, aqui a gente fala rato, eu já vejo que há uma diferença não apenas de um contraste, mas estes sons eles começam a ser diferentes, pelo menos aqui em 4 traços distintivos, né? A gente vê que o ele é contínuo, enquanto o G ele é simplesmente oclusivo, então G, né? A gente vê que tem traço de sonoridade no G e no R. A gente tem apenas uma fricção, ele é soante, né? A gente vê o Rá, ele começa a ser sonorizado a partir do segmento vocálico A, e a gente tem o traço do ponto de articulação, né? Que apesar de o RAM que ele pode ser glotal, enfim, vai depender aí do local do Brasil que a gente está falando, né? Se tratando de português brasileiro, depende do dialeto. Mas entre G e R a gente tem diferenças aí de ponto de articulação. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 traços distintivos. Então aqui eu tenho oposições máximas. Então como assim? De 1 até 2 traços distintivos eu posso considerar oposições mínimas. Aí eu chamo de pares mínimos. O gato e bato são pares mínimos. Aqui eu tenho oposições máximas. Quando eu vou trabalhar com oposições mínimas, eu uso o modelo baseado em pares mínimos. Quando eu vou trabalhar com oposições máximas, ou seja, tem 3, 4 traços distintivos, eu posso já usar nessa criança que tem essas alterações, o que? O modelo com oposições máximas. Olha só que interessante, né? Então aí a gente finaliza com essa questão da banca IBAD. Na próxima nós vamos começar a falar das posições máximas, posições múltiplas, metafon, que são outros modelos, Alterações no nível fonológico da linguagem devem receber intervenção fonoaudiológica a fim de que os padrões de sons contrastes sejam adequados. Na década de 80 surgiram abordagens terapêuticas baseadas em teorias linguísticas. A abordagem que se baseia em traços distintivos e que são utilizados pares de palavras, que se diferenciam entre si por apenas um contraste fonema-zero. Olha só, é o que nós conversamos. Se a gente trabalhar a possibilidade de acerto considerando palavras-chave, vai ficar super fácil. Porque, por exemplo, quando eu falo de traços distintivos e quando eu falo de pares de palavras que se diferenciam por apenas um contraste de fonema, e é muito importante lembrar que é 1, 2 contrastes, eu só posso estar falando de pares mínimos. Não se trata de modelos de ciclos, não se trata de modelos de ciclos modificados. Por quê? A gente conversou que palavra-chave para
vamos colocar aqui uma cor escura. A gente conversou que palavras-chave para modelos de ciclos e ciclos modificados é o quê? Processos fonológicos. A gente não trabalha em modelos de ciclos e ciclos modificados com traços distintivos. Não exatamente baseado nisso, apesar de que a gente usa o conhecimento linguístico de traços distintivos, mas esse não é a nossa base. E quando fala que é apenas um contraste, eu já estou falando de pares mínimos e não de modelos de oposições máximas, porque existe um modelo de oposições máximas, mas esse trabalha com 3, 4 ou mais traços distintivos. E não pode ser generalização, porque generalização, na verdade, é o que eu espero com a minha intervenção fonológica e não é, portanto, o modelo. Não é uma abordagem que se baseia em traços distintivos, letra A. Aqui eu ia fazer algumas considerações, mas eu acho que ficou bem claro, né? Considerando que nós falamos aqui sobre... Vou deixar só o que nós falamos aqui, quais foram as abordagens que nós tratamos nessa primeira parte da aula. Nós falamos do modelo de ciclos, nós falamos do modelo de ciclos modificados, né? Nós vimos que as diferenças são poucas. De qualquer forma, eu tenho que entender que entre os dois primeiros eu tenho bombardeio auditivo, estimulação e produção, estimulação tátil, eu tenho estimulação sinestésica, auditiva e visual. Aqui eu não uso bombardeio auditivo com amplificação sonora, e aqui eu tenho o modelo dos pares mínimos. E o modelo dos pares mínimos trabalha com traço distintivo 1, 2 traços. E quando isso aumenta, a gente trabalha com modelos de oposições máximas, que é o próximo modelo que a gente vai trazer na próxima aula. Então aqui, processos fonológicos, aqui, traços distintivos. E aí a gente finaliza essa aula e eu espero você lá na nossa próxima videoaula. Até mais!